No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos os que a encontram. Meus queridos, nós vamos, por esses dias, falar de um caminho apertado, de um caminho difícil, de um caminho onde poucos encontram segundo a palavra do Senhor. Eu sei que muitas pessoas gostam de ouvir, de assistir aqueles vídeos que fazem promessas, que profetizam coisas boas, que falam, mas nós precisamos falar da palavra do Senhor. E existem passagens da palavra do Senhor que nós sentimos a necessidade de compreender, de entender. Então eu faço um convite a você que a partir de hoje venha conosco, nós vamos juntos aprendermos o que é que Jesus está nos ensinando aqui. Eu não vou te ensinar nada, porque eu não sei nada. Eu vou usar da palavra do Senhor, eu vou usar de um livro bíblico, de escola bíblica dominical, inspirada pelo poder de Deus, para através dele ministrarmos, para nós aprendermos juntos o que é que Jesus está nos dizendo quando diz que o caminho é estreito, que a porta é apertada e que poucos são os que entram por ele. Na parte final do Sermão do Monte, Jesus apresenta advertências que enfocam o futuro julgamento final. Ele fala acerca das escolhas e decisões que temos que tomar. São decisões nossas, que nós devemos tomar, é nós que temos que ter a atitude. Então vamos falar das duas portas e dos dois caminhos. Jesus nos apresenta duas portas e dois caminhos a seguir. A porta larga é de fácil acesso e muitos entram por ela. Já a porta estreita, pouco é procurada, porque exige compromissos e renúncias. Servir a Jesus exige compromissos e renúncias. Então, o que está sendo apresentado para nós por Jesus, que ele nos apresenta, são dois caminhos. E neste caminho existem duas portas. E diz a palavra que uma é espaçosa, uma é larga, tem muitas entradas. A outra é estreita, o caminho é estreito e a porta é apertada. A porta estreita, frequentemente, ouve-se a expressão: não importa a religião que se segue, todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são boas. Tais expressões não são compatíveis com os ensinamentos de Jesus. A Bíblia só fala de um caminho para a salvação. E esse caminho é estreito. A estrada que conduz à vida está aberta a todos. Mas quem decide trilhar este caminho tem que se submeter ao rigor e das exigências. O caminho estreito provavelmente Jesus está se referindo às demandas dos discípulos, compromisso pessoal, renúncia de si mesmo, perseguição, tentação e até morte, seguindo os passos de Jesus. Então nós vemos aqui que Jesus está apresentando este caminho. A ilustração apresentada aqui não é a escolha entre uma rua larga, iluminada, com muito lazer e diversão, e uma viela estreita, escura e pouco convidativa. Não é isso que está falando. Na verdade, na realidade, é mais que a imagem, como a imagem de um funil. Na sua extremidade largas, veremos que conforme avançamos, ela se estreita até chegar à morte e destruição do inferno. Meus queridos, então, o caminho largo, ao qual Jesus está aqui apresentando, o caminho largo e o caminho estreito são os dois caminhos. Então, poucos acham o caminho estreito e muitos acham o caminho largo, porque no seu início, na sua
no começo de tudo, ele é muito largo, ele é espaçoso, ali entra tudo. Tudo que você carregar ali, você pode levar para ali, para aquele caminho largo. Mas a palavra do Senhor diz que este caminho largo, ele vai se afunilando. E é uma verdade, porque nós começamos a nossa vida e ela vai se estreitando, ela vai se encerrando. E quantas pessoas nós não vemos que estão num caminho largo, mas é um caminho de morte. Pessoas, às vezes, nós temos conhecimento de grandes empresários, pessoas riquíssimas, pessoas que tinham tudo para estar neste caminho largo, cheio de felicidade, cheio de alegria, mas na verdade tudo é uma ilusão. Pessoas que às vezes nem conseguem viver, acabam ceifando as suas próprias vidas neste caminho largo, porque nele não encontra um refúgio, não encontra uma fortaleza, não encontra um apoio, não tem Jesus Cristo na sua vida. Mas se entrarmos no outro caminho, também ele é em forma de funil, pela extremidade estreita, mas lá no fundo, quanto mais ele vai se afunilando, quanto mais ele vai se apertando, nós estamos caminhando com Jesus Cristo. Então, é ilusório. Às vezes as pessoas falam, não, ser crente, estar em uma igreja, servindo a Deus, não é nada bom. Olha as dificuldades, olha a largura do caminho. É um caminho apertado, um caminho onde você não consegue levar nada. Você tem que renunciar, diz a palavra do Senhor, que neste caminho não entra. Neste caminho você não leva nada, você não leva a inveja, você não leva nada, o olho gordo, você não leva nada. Você tem que renunciar a tudo, você tem que largar tudo. Já no outro caminho você entra com tudo, você entra, que nem diz o ditado, com mala e cuia. Mas o fim dele é morte, é perdição, é sofrimento eterno. Ao caminhar com ele neste caminho, descobriremos que o caminho se torna mais amplo a cada caminhada. Então, ao contrário da porta larga, onde você entra com todo o conforto, com toda a sua bagagem, com tudo aquilo que você tem, você não precisa renunciar nada. Este caminho ele vai se afunilando, ele vai se estreitando e o fim dele, diz a palavra, são caminhos de morte, são perdição eterna. O caminho estreito, ao contrário, quando você olha para ele, você vê a dificuldade, porque ali você tem que largar tudo, você tem que renunciar, você tem que colocar Deus, Jesus em primeiro lugar e caminhar neste caminho e sem saber, com toda dificuldade, mas a palavra do Senhor diz que ao contrário, neste caminho estreito, nós vamos sentindo ele se alargando, ele vai se apertando, mas pela presença de Deus, pela presença de Jesus, do Espírito Santo na nossa vida, nós fazendo a nossa entrega, a nossa renúncia, este caminho que vai também se apertando, mas para nós ele vai se alargando, porque Deus nos promete vida e vida em abundância. Amém? A seguir, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o item 1.2, a porta larga. Deus te abençoe, Deus te guarde. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e vamos em frente, que atrás vem gente. E Jesus sempre na nossa frente. Amém.